Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá, mais um momento, que bom que estamos aqui estudando, nos conhecendo a dona Ivone do Amaral Pereira, que é um médium, né, que na reencarnação veio com a mediunidade, que transformou a mediunidade dela numa missão, que fez do tempo dela, da reencarnação dela, uma plantação de bem, que usou o livre-arbítrio, mesmo diante de tanto sacrifício, de tantas dores, de tantas situações complicadas da vida, das questões financeiras, das questões emocionais. E imagina você estar se lembrando sobre o mal que você fez em vidas passadas, pessoas que você prejudicou, momentos que você cometeu suicídio do passado. Você vê a tristeza que você gerou nos seus queridos do passado. Então, ela teve, nesta vida como Ivone Pereira, as dificuldades materiais, problemas emocionais, muitas provas, expiações, mas a doutrina espírita fez com que ela passasse por cima. Ou seja, ela usou a doutrina espírita para alimentar a alma, né? Foi a doutrina espírita que a salvou porque ela quis. A decisão foi dela, de pegar o conteúdo, as orientações da doutrina espírita, trazer para a consciência e colocar na prática. E teve uma vida brilhante, uma vida de missão, porque ela decidiu fazer isso. Então, esse livro, A Luz do Consolador, nós estamos estudando, porque foi ela que escreveu com as experiências dela, para estreitarmos os laços com ela, para, no futuro, nos aprofundarmos do livro Memórias de um Suicida. Esse nosso programa, olha, vai se estender, tá? Por muito tempo. E que cada um aproveite, né, esses momentos de estudo, de leitura, de reflexões, enfim, para estreitarmos os nossos laços, aproveitarmos a nossa reencarnação e divulgarmos a doutrina espírita. Então, ela vem falando sobre um capítulo que ela bota assim, a verdade mediúnica. Ela vem falando de situações que aconteceram com ela. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante. Olha, ela falou que no ano de 1938, ela assistiu no cinema, lá em Juiz de Fora, em Minas, né, um excelente filme de produção norte-americana, que jamais o esqueci. O filme intitulava-se O Mistério de Edwin Drood e reproduzia um romance do escritor inglês Charles Dickens, do mesmo nome. Lembro-me ainda de que o conhecido ator cinematográfico Claude Rains, recentemente falecido, fez o papel mau do drama, cujo estilo era sentimental policial. Alguns anos depois, li, talvez em Reformador, que Charles Dickens, que foi quem escreveu, né, esse romance, morrera deixando o livro inacabado, e que um jovem médium norte-americano, sem nunca ter lido a primeira parte da dita obra, que fora publicada mesmo incompleta, continuou a história exatamente do ponto deixado pelo autor ao morrer, concluindo-a com tal perfeição que o leitor não conseguirá descobrir por si mesmo onde terminou a obra pessoal do Dickens e onde começa a mediúnica. O espírito do próprio escritor veio terminar a encantadora obra, servindo-se da magnífica psicografia do jovem médium. Olha que caso interessante, né? O escritor deixou a obra inacabada e aí ele veio, pelo um médium mecânico, um jovem, terminar ali a obra dele. Agora, são coisas mais interessantes que vêm daí. Continuando o estudo que
presentemente faço da preciosa obra Animismo e Espiritismo, de Alexandre Aksakov, publicada pela editora FEB, deparei a página 373 e seguintes, noticiário tão substancioso sobre o encantador fenômeno que não me furtarei ao desejo de transcrever algo a respeito para apreciação do leitor. Então, isso aqui mostra também que a Dona Ivone, olha, ela tinha uma mediunidade ostensiva, tinha contato direto com o mundo espiritual, mas ela não deixava de estudar e ler, como a leitura de Gabriel Delane, no livro A Crise da Morte, as revistas, porque muitas vezes a pessoa tem a mediunidade e para ela, como se bastasse a mediunidade e o mundo dos espíritos. Não. Todos nós temos que desenvolver o nosso conteúdo da doutrina espírita, estudar as obras clássicas. Nós temos tanta informação da doutrina espírita, as revistas espíritas que Kardec ajudou na publicação, são coisas assim, gente, são conteúdos maravilhosos e que vão nos dar base para nós avaliarmos qualquer coisa. Não tem uma situação da nossa vida, um ramo, um segmento de problema que nós não vamos encontrar uma orientação segura e, muitas vezes, uma saída aqui na obra de Allan Kardec, codificada por Allan Kardec, ou nos livros sérios, né? Então, ela continua. Observamos que as condições pelas quais o médium norte-americano recebeu, em 1873, essa incomum manifestação do além, em nada difere das em que nossos médiuns brasileiros recebem as que conhecemos. Essa unidade de princípios virá, certamente, confirmar o relatório dos nossos médiuns, quando afirmam ver os espíritos que lhes concedem trabalhos literários, materializados a seu lado, com a mão sobre suas cabeças ou sobre os ombros, ou ainda pousada na própria mão que segura o lápis, fazendo-a girar-se para a escrita. E tal como os nossos, o instrumento norte-americano, escolhido pelo espírito de Charles Dickens, sem ser um ignorante, também não era douto para se poder ombrear nos conhecimentos da arte literária com um vulto da categoria intelectual do ilustre escritor inglês. Então, resumindo aqui, que esse autor, o Charles Dickens, era um homem sábio, de muitos conhecimentos de literatura, de escrita. Na verdade, esse jovem mecânico não tinha. Ele não era uma pessoa totalmente ignorante, mas ele não tinha nenhum talento para escrever, nem tinha a intelectualidade cognitiva, propriamente dito, literária, para desenvolver. Então, houve aí esse fenômeno, né, da psicografia. Afirma o senhor Aksakov, no entanto, que, ao se espalhar o boato de que o romance de Dickens ia ser terminado por esse extraordinário e insólito processo, o jornal, na época, expediu um dos seus colaboradores para ir para Vermont, que é a cidade onde habitava o médium, para fazer uma investigação no local de todos os pormenores dessa estranha empresa literária. E o Aksakov confessa extrair de um relatório assim feito e publicado nos jornais de assuntos psíquicos, isso em 1873, os belos trechos transcritos em Animismo e Espiritismo, dos quais, por minha vez, extraio o seguinte, por ser impossível extraí-los todos. Então, fica aí a dica, né, de estudarmos esse livro Animismo e Espiritismo, mas ela transcreve um trecho aqui para a gente, que é assim, ele, né, o médium, que é esse jovem mecânico, nasceu em Boston. Aos 14 anos, foi colocado como aprendiz em casa de um mecânico, ofício que até hoje exerce, de maneira que sua instrução escolar
terminou na idade de 13 anos. Se bem que não fosse nem destituído de inteligência nem iletrado, não manifestava gosto algum pela literatura e nunca se tinha interessado por ela. Até então, nunca tinha experimentado publicar em qualquer jornal o menor artigo. Tal é o homem de quem Charles Dickens lançou mão da pena para continuar o livro O Mistério de Edwin Drood. Mas o relatório continua, citado pelo Sr. Aksakov, referindo-se a uma sessão em que o médium recebera instruções de Dickens, exatamente como os nossos médiuns as recebem dos autores espirituais que lhes concedem suas obras. Então, aqui também, ela está nos ensinando a avaliar como os livros mediúnicos são recebidos, porque tem tanta literatura no mercado. É uma avalanche. Tem mediunidade, tem espírito, mas qual é a qualidade desses livros? Qual o objetivo desses livros? Outro dia eu li um livro de obra mediúnica onde o espírito estava incentivando as pessoas a beberem. E a gente sabe que o álcool, a bebida, ela é o grande incentivo para a violência doméstica. Nós que trabalhamos diretamente com a violência doméstica, nós sabemos que sempre tem o componente da bebida alcoólica. O álcool está responsável por acidentes de trânsito, tanto que a nossa lei seca aqui no Estado, com o estabelecimento da lei seca, reduziu muito os acidentes de trânsito. Por quê? O álcool entorpece a mente. Já viu alguém alcoolizado conseguir desenvolver um raciocínio com lucidez? Ora, o álcool, a função do álcool no organismo é justamente o quê? É relaxar mesmo. E a pessoa fica com incapacidade de fazer um raciocínio lógico. E um livro que estava incentivando, dizendo que era bobagem, que no mundo espiritual todo mundo bebe e tal. E, aliás, tem um livro também, que esse eu percebi na internet, eu até comprei, que é um médium com um espírito falando dos benefícios do suicídio, incentivando um garoto que tinha um conflito sexual, que se ele fosse pela porta do suicídio, nas colônias espirituais ele poderia ser quem ele quisesse, poderia viver livremente. Uma pessoa desavisada, com um conflito, lendo aquilo e com a visão materialista, pronto, ela já está no meio do caminho para fazer uma bobagem e trazer para a sua vida uma grande tortura. Por isso que nós precisamos fazer essa divulgação da doutrina espírita. E aí a Ivone fala que essa comunicação informa que Dickens tinha procurado por longo tempo o meio de conseguir esse intento, mas que até aquele dia não tinha encontrado um médium apto para realizar semelhante incumbência. Olha que interessante. O Dickens queria fazer esse fenômeno para dar continuidade à sua obra, mas não tinha médium. No livro Voltei, de Frederico Figner, que era o diretor da FEB na época, e ele muito amigo do Chico, divulgador da doutrina, conhecedor profundamente, ele sempre falava, olha, quando eu desencarnar, eu quero vir, através do Chico, dar informação do mundo espiritual. Ele tinha consciência, ele queria isso. Ele desencarna, mas ele não consegue se associar ao Chico imediatamente para poder escrever. Precisou, se eu não me engano, ele ter contato, eu não sei se foi depois de 7 meses ou de 700 trabalhos de psicografia do Chico, ele ali próximo, não me lembro mais, mas isso está no livro, para ele ir o quê? Se afinizando fluidicamente com a mediunidade do Chico, embora ele já conhecesse. Então, não basta querer, tem que ter o quê? Os fluidos necessários, essa sensibilidade. Já o Vitor Hugo
psicografando através do Divaldo. Teve um dia que o Divaldo falou que o Divaldo estava com pneumonia e o Vitor Hugo, o espírito, se apresentou e falou, olha, vamos escrever. O Divaldo, poxa, mas eu estou com pneumonia. Ele, ótimo, assim o seu cérebro não interfere na minha obra, porque à medida que o Vitor Hugo ia escrevendo, muitas vezes o Divaldo ia lendo, Divaldo Pessoa, e ia raciocinando como é que ia acabar aquela história. Então, aproveitou o momento que ele estava, e aí o Vitor Hugo começou a psicografar capítulos salteados, para não dar uma sequência. Por quê? Porque precisava daqueles fluidos daquele médium. Mas se o médium poderia atrapalhar, o espírito dá um jeitinho do médium atrapalhar. Mas, lembrando também que o Divaldo, com seu compromisso de ser um bom trabalhador, rapidamente também entendeu esse comportamento. E aí Ivone continua. E, o Carlos Dickens. E desejava que o primeiro ditado fosse feito na véspera do Natal, noite que prezava particularmente, e pedia encarecidamente ao médium que consagrasse àquela obra todo o tempo de que pudesse dispor, sem prejudicar as suas ocupações habituais. Em breve, tornou-se evidente que era mão do mestre que escrevia, e o senhor A, o médium, aceitou com a melhor boa vontade essa estranha situação. Veja, olha uma coisa aqui, olha, fundamental, uma informação para termos em mãos, para nós avaliarmos os trabalhos, os médiuns que nós estamos nos filiando, que nós estamos estreitando os laços. Veja que o Carlos Dickens queria que o jovem, o mecânico, dedicasse o maior tempo possível para a mediunidade, sem prejudicar as suas ocupações habituais. Ou seja, ele tem o trabalho dele e, na hora vaga dele, se dedicar. No livro Trilhas da Libertação, é uma grande dica para a gente. É um médium que, ao invés de fazer o seu trabalho para receber as finanças que vai mantê-lo e, nas horas vagas, trabalhar na doutrina espírita, a mulher dele sugere ele ser sustentado pelos amigos para poder dedicar mais tempo para a doutrina. Que, no primeiro momento, pode ser uma ideia boa, mas, por trás disso, tem o ócio. Cada um tem que prover as suas necessidades. Você veja que, olha, o Altivo Panfiro, o fundador do CELD, o Chico Xavier, o Divaldo, Raul Teixeira, essas pessoas trabalharam, se mantiveram com o dinheiro do salário, se aposentaram e, com a aposentadoria, se mantiveram com a aposentadoria e, aí sim, enquanto trabalhavam, dedicavam as horas vagas, fora do trabalho, à doutrina. Ao se aposentar, dedicaram-se tempo integral à doutrina, mas não foi bancado por ninguém. Então, é bancado fruto do trabalho. Então, veja que aqui deixa uma grande dica para a gente avaliar as pessoas que enchem os nossos olhos e nós queremos seguir. Porque, na verdade, nós temos que seguir apenas o mestre, o nosso guia, que é Jesus. E aí ela fala, que a narração é recomeçada no ponto preciso em que a morte do autor a tinha deixado interrompida. E isso com uma concordância tão perfeita que o mais consumado crítico, que não tivesse conhecimento do lugar da interrupção, não poderia dizer em que momento Dickens deixou de escrever o romance por sua própria mão. Cada uma das personagens do livro continua a ser tão viva, tão típica, tão bem caracterizada na segunda parte como na primeira. Não é tudo. Apresentam-se-nos novas personagens. Dickens tinha o hábito de introduzir atores novos até nas últimas cenas de suas obras, que não são absolutamente reproduções de heróis da primeira parte, não são bonecos, porém, caracteres tomados ao vivo,
verdadeiras criações. Gente, eu acho isso incrível, né? Essa comprovação. Inclusive, eu fui assistir o filme, li o livro, porque é uma obra assim, muito interessante. O Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, né? O Paraíso, o Purgatório, o Inferno, também foi um caso desse. Quando ele desencarnou, ele já tinha publicado o Inferno, né? E o Purgatório. E ele tinha escrito o Paraíso e estava emparedado na casa dele. Tinha um quadro na parede, atrás do quadro tinha uma passagem e ele tinha deixado os manuscritos ali. E quando ele desencarna, ele se arrepende de não ter publicado o livro. E ele vem, aparece para o seu filho e fala para o filho dele aonde é que está a obra, que o filho dele procura o advogado para ser testemunha, e ele diz aonde é que está a obra, porque ele teve que, inclusive, quebrar uma parede para poder encontrar a obra, e aí sim foi lançado a obra Paraíso, né? Essas comprovações da continuidade da morte que nos faz vibrar, e quando a gente entende e toma consciência, aí só resta valorizar muito a vida, só resta divulgar a continuidade da vida, nós como espíritos imortais. E aí ela continua falando: o fato único de que o médium se recorda, passado o instante de transe, é a visão de Dickens, que volta de cada vez. O escritor, diz ele, está sentado ao meu lado, com a cabeça apoiada nas mãos, imerso em profunda meditação, com expressão séria, um pouco melancólica no rosto, não diz uma palavra, mas lança às vezes para mim um olhar penetrante e sugestivo. Oh, que olhar! Para indicar que a sessão está terminada, Dickens pousa sua mão fria e pesada sobre a mão do médium. Essa maneira aqui, para a gente avaliar, que muitas vezes os médiuns têm recebido o livro dirigindo o carro, e aí tem que parar para receber livro, receber mensagem, está em ambientes, às vezes, de muita festa, de bebida, de barulhos, e fala que está recebendo mensagem dos espíritos. Ora, nós temos que ter critério de avaliação. Não basta ser só o fenômeno mediúnico, a mediunidade, mas se os espíritos são de Deus, se os espíritos são trabalhadores na construção de uma nova sociedade, nos incentivando a nos transformarmos para sermos pessoas de bem. E aí ela fala: convidamos os leitores, principalmente os jovens, que desejem habilitar-se para os grandes feitos literários, mediúnicos ou não, a lerem não apenas o belo relatório do colaborador do jornal, transcrito pelo senhor Alexandre Aksakov, em Animismo e Espiritismo, mas o livro todo, que é um compêndio magnífico de aprendizagem e elucidação dos fenômenos espíritas. Então, fica aí a dica desse livro, Animismo e Espiritismo, para a gente saber o que é, como funciona, se no nosso meio de trabalho mediúnico nós conseguimos identificar como essas coisas acontecem, e todo esse conteúdo ir para o nosso acervo, para a nossa consciência, para usarmos sempre nesta vida, nesta reencarnação e nas próximas. Que esse estudo não seja apenas um passar de horas, mas que a gente absorva todas essas informações, todos esses conhecimentos, porque a dona Ivone, quando ela está escrevendo aqui, ela quer passar para a gente as experiências que ela teve, e que são muitas experiências com grandes expressões de mudança de vida. Nós vamos nos aproximar cada vez mais de fatos da sua vida. Então, vamos ler esse livro de Animismo e Espiritismo, ler o livro do Ernesto Bozano, A Crise da Morte,
que até agora são 2 livros indicados pela nossa Ivone. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.